todos vocês, ouvintes da Rádio Continental, e também aqueles que estão me acompanhando pelas redes sociais. E o problema que eu quero apresentar a vocês é um problema muito sério, e qualquer pessoa que tenha o mínimo de senso, o mínimo de respeito à população, não terá coragem de ir de encontro a tamanha informação, dado a sua gravidade. Quem está pelas redes sociais está vendo eu aqui manuseando uma listagem que está na minha mão. E essa listagem que eu tenho aqui é de extrema preocupação. Nessa listagem eu tenho 20 nomes. 20 nomes que eu tenho aqui nessa listagem, que eu vou ser obrigado a falar no ar. Vou ser obrigado a falar. São 20 nomes. Só que eu peço tranquilidade ao pessoal do governo. Peço tranquilidade ao pessoal do governo, porque na hora que eu falei que eu vou citar 20 nomes aqui, já deve ter gente vestindo a roupa, aumentando o volume do rádio ou começando a me xingar. Esses 20 nomes que estão aqui são perigosíssimos para a população de Campos. Você que está ligando o rádio agora, toma cuidado. Toma cuidado, porque os 20 nomes que eu vou passar para vocês aqui agora poderá ou poderão atacar vocês. Esses 20 nomes aqui. Eu torço que isso não aconteça. Mas infelizmente, depois que eu citar a lista e dizer o porquê da minha preocupação, tenho certeza que as pessoas de bem, as pessoas preocupadas com a população, as pessoas que querem uma cidade melhor, as pessoas que se preocupam com o semelhante, estarão de mãos dadas, juntos, nessa preocupação. Os 20 nomes que eu vou dizer agora, quero novamente deixar tranquilo os integrantes do governo municipal, não são nomes de pessoas. Ufa! Não são nomes de pessoas. Não são nomes de administradores públicos. Não são nomes de secretários municipais. Não são nomes de presidentes de fundação, nem de puxa-sacos. Que olha que a listagem de puxa-saco é grande. Então, não tem nada com isso. Os 20 nomes que eu vou citar agora são 20 nomes de doenças. É isso mesmo. 20 tipos de doenças. Amebíase, ancilostomiase, cólera, dengue, diarreia, disenterias, elefantíase, esquistossomose, febre amarela, febre parafifoide, giardíase, hepatite, infecções de pele, leptospirose, malária, poliomielite, tecníase, tricurfase, dentre outras. Tem a lista aqui de 20 enfermidades. E alguém pode estar dizendo: Cláudio, que história é essa de começar o programa com 20 tipos de doenças? E a resposta é clara. Nesse momento, quem estiver me ouvindo em várias localidades do município de Campos, se ainda não contraiu uma doença dessa, poderá contrair. Sabe por quê? Porque falta no município de Campos, em várias localidades, e quero ver quem tem peito de ligar para cá e dizer que eu estou mentindo, falta água potável e tratamento correto de esgoto.
Em várias localidades do município de Campos, a população não bebe água potável e não tem tratamento de esgoto. Apesar da propaganda da prefeitura dizer minha cidade, meu amor. Essas são algumas das 20 espécies ou tipos de doença que você que está me ouvindo agora, que é pai, que é avô, que é idoso, que é chefe de família e que paga imposto, pode correr o risco de pegar se sair de casa ou se bobear até dentro de casa, como eu presenciei cocô e xixi de gente escorrendo na rua Expedicionário, no Parque Presidente Vargas. É só ir lá no Parque Presidente Vargas, porque eu fui, gravei, filmei e botei no ar. Essas doenças também podem afetar os moradores de Barro Vermelho, em Conselheiro Josino, porque lá não tem água potável também não. Eu fui lá, filmei, gravei e presenciei. Essas 20 doenças também podem estar afetando os moradores de Aroeira e Correnteza, que também não tem água potável não, e limpam as caixas de gordura com as próprias mãos. Essas doenças podem estar afetando os moradores de Mata da Cruz, de Santo Eduardo, de Santa Maria, dentre outros milhares de locais em Campos dos Goytacazes. E aí, alguns agentes públicos vão para as mídias oficiais para dizer que o Ferreira Machado e o Hospital Geral de Guarulhos vive lotado porque recebe doentes de outros municípios. E aí, a gente mata a cobra e mostra o pau. Nesse caso, a gente mata duas cobras ao mesmo tempo. Primeiro, é verdade que recebe doentes de outros municípios, com certeza, principalmente o Hospital Ferreira Machado. Mas será que alguém do governo já teve a coragem de ir para o rádio dizer que a prefeitura recebe verba para atender essas pessoas? Duvido. Duvido que alguém do governo tenha ido ao rádio dizer que por mais que os hospitais estejam lotados, Ferreira Machado realmente é um hospital sempre cheio, teve a coragem de dizer ao rádio que recebe verba para isso. Se a verba não é a quantidade necessária, é outro assunto. Mas omitir da população para abafar os erros estruturais do hospital, dizer que tudo que acontece ali é devido à demanda de outros municípios, mentira. E pior do que isso, um dos grandes problemas que vão fazer os hospitais sempre estarem lotados é a pouca vergonha com relação ao esgoto e à água potável. Ora, se nós não temos água potável e não temos tratamento de esgoto correto, 20 tipos de doenças poderão acometer, se já não acometem, a população. Essas pessoas vão parar onde? Nos hospitais, no HGG, no Hospital Ferreira Machado, nas unidades básicas de saúde. Ou seja, é o próprio governo municipal que favorece a lotação dos hospitais. É o próprio governo municipal que gasta milhões com propaganda institucional que faz com que os hospitais estejam lotados. Se não cuida da água potável, se não dá água potável ao povo, se não dá esgoto de qualidade ao povo, quer que esse povo adoeça e vá para onde? Hein? Para a delegacia? Para o Rio Paraíba? Sem contar que, além disso, o caos das ambulâncias. O pátio do HGG é um verdadeiro cemitério de ambulâncias. E se as ambulâncias em campo são terceirizadas, pelo menos acredito que a maioria seja,
Por que que quando uma quebra não é trocada por outra imediatamente, se o serviço é terceirizado? Hein? Então, está na hora de contar a verdade para o povo. Eu não estou aqui falando para os puxa-sacos, porque os puxa-sacos eles são cegos, surdos e às vezes mudos. Fazem um péssimo trabalho dentro da camada social de Campos. Puxa-saco é um desserviço à sociedade. Às vezes defendem um governo e embaixo da coberta tá ligando para a oposição. Tá dos dois lados. Chapéu de dois bicos. Até apresentador de chapéu de dois bicos tem. Mas essas são as doenças que podem hoje o filho daquele pai, o neto daquele avô pode estar passando. E o motivo é a falta de água potável e do tratamento correto de esgoto. São esses os problemas que precisam ser discutidos nos programas de rádio e de televisão. Já passou da hora de pararmos, de darmos ares de imaculado e de santos a determinados políticos. Temos que ter vergonha da situação em que grande parte dos nossos irmãos campistas passam. Eu frisando novamente a Rua Expedicionário, dos mais de 100 programas que eu fiz de rua, lá eu fiquei estarrecido com a situação dos moradores. Estamos falando de um bairro, de um parque, dentro da cidade de Campos. Você não demora 10 minutos para chegar lá. As pessoas entregues à própria sorte. Cansadas, maltratadas, sem dignidade nenhuma. E enquanto isso, a propaganda extemporânea feita em várias localidades do município de Campos por determinadas pessoas iniciam um processo de lavagem cerebral. Um projeto de lavagem cerebral que visa garantir uma cota parte da população sem nada para que ela seja sempre escravizada. Aquele que quer ser candidato a vereador ou a prefeito no ano que vem tem que começar a dar a cara para bater. Fazer coligação, fazer acordo político, tomar café, reunir, é muito bom. Faz parte da política, faz parte dos bastidores. Setembro realmente é o mês para tudo isso acontecer. Até dia 21 de setembro, até vaca vai voar dentro do município. Mas, enquanto essa turma está conversando a ideologia do partido, o povo está sofrendo. Está sofrendo com as demissões, está sofrendo com a falta de emprego, está sofrendo com o RPA, que é pago de 3 em 3 meses, está sofrendo com as escolas, que não tem porteiro, que não tem vigia, está sofrendo com a merenda escolar de péssima qualidade, está sofrendo com a possível aprovação automática, está sofrendo com a indecente falta de ônibus em tudo quanto é lugar. Ontem, um ônibus em Guandu quase foi apedrejado. Moradores de Guandu que queriam vir para Campos trabalhar no ônibus das 7h15, gestantes, idosos, todos amontoados em um ônibus só. Infelizmente a culpa não é do motorista, mas sobrou para ele, para a mãe dele. Não tem ônibus no município para atender a população. Então, são 20 doenças que eu listei aqui, repetindo algumas,
malária, poliomielite, leptospirose, infecções de pele, hepatite, giardíase, febre tifoide, febre amarela, elefantíase, diarreia, dengue, cólera. Tudo isso, a população de Campos está com riscos de pegar um tipo de doença dessa. Será que algum pré-candidato, algum vereador com mandato, já teve a coragem de fazer essa listinha e apresentar para a população? Fazer uma política diferente? Fazer uma política de raciocínio? Onde estão os independentes? Os vereadores independentes? Onde está a comissão de saúde da Câmara de Vereadores? Será que alguém da comissão de saúde da Câmara já pegou essa lista e levou para a Câmara, para a sessão, para discutir esse assunto? Da possível quantidade de doenças que a nossa população corre o risco de pegar? Não estou dizendo que pegou, porque eu não quero ser leviano. Mas correndo o risco de pegar, dengue eu sei que está comendo solta. Agora as outras. Então, o ano que vem é um ano para se fazer uma política verdadeira. Uma política tão verdadeira que quem quer ser candidato tem que correr o risco, inclusive, de perder voto. Quem quer fazer política verdadeira tem que correr o risco até de perder voto. Mas não pode deixar de olhar no olho do povo e responder as perguntas. E a pergunta que eu deixo é essa: com essa quantidade de possíveis doenças ocasionadas pela falta de água potável e de rede de esgoto, quem é o responsável por isso? Não sou eu. E também não é a população nem o internauta que está me assistindo. É a administração pública de Campos, não só de agora, hein? As últimas administrações que não tiveram a coragem, de dar uma satisfação à população. Fica aí a minha indignação para vocês.